Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um abraço a todos. Olha, quero falar sobre o empate do Santos diante do Botafogo nessa retomada do Campeonato Paulista. O jogo começou sábado à noite, terminou na madrugada desse domingo. Primeiro, o Ariel Roland fez o certo. Pensando terça-feira na Libertadores, jogo de volta com o São Lourenço. E ele já ganhou o primeiro jogo fora de casa por 3-1. E confirmar, vai jogar em Brasília, confirmar que vai confirmar, vai classificar. Ele jogou com time reserva. Mas antes de começar essa análise do Santos, quero pedir a você que acompanha aqui no canal do Luiz Ademar, por favor, faça sua inscrição aqui no meu canal, ative o sininho, sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisado, dê seu like ali, dê sua opinião, analise também, dê sua sugestão de pauta, enfim, vamos bater nesse papo, aquele mesmo papo que a gente faz sempre no Twitter, certo? Então, o ponto conquistado pelo Santos jogando na Vila Belmiro diante do Botafogo, o santista pode pensar assim, poxa, nós somos a 6 pontos, nós estamos na vice-liderança no grupo D, o Mirassol é líder com 8, amanhã o Guarani joga com o Corinthians, se vencer pode passar o Santos. Calma, gente, é a 5ª rodada, são 12, o Santos jogando com os titulares, é lógico que eu entendo que vai classificar. O primeiro momento agora é de você garantir a classificação na fase de grupos da Libertadores. Tá fácil? Tá. Por que tá fácil? Porque o Santos jogou na Argentina, fez 3-1. Então ele pode perder até por 1-0. Vamos lembrar que na Libertadores tem gol qualificado, né? O Santos pode perder até por 1-0, 2-1, 3-2, enfim, que ele se classifica, certo? Tranquilo. O jogo já é terça-feira, em Brasília, tem viagem, tem tudo. O Ariel Roland, não sei se vocês concordam, até escrevam aí, fez o certo. Time todo reserva. Todo reserva. Feito. Assim, dá pra gente pensar também nas informações que a gente pode passar do Santos, porque o jogo não foi bom, o 0-0 não foi bom. Bom, no primeiro momento, jogou com o time reserva, pensando na Libertadores, beleza. Deixou um pouquinho de lado o Campeonato Paulista, mas vai retomar, vai ficar tranquilo. Segundo momento, o Santos já joga terça-feira na Libertadores e na quinta-feira ele já tem jogo com a Ponte em Campinas pelo Paulista. Então, até por isso que é legal você ter tido reserva. De repente agora você pode colocar terça e quinta o time titular e vamos embora. É isso aí. Outra situação, o Santos anunciou hoje também, antes do jogo com o Botafogo, que rescindiu o contrato com o Sabino. Bom, se não estava nos planos do Ariel Roland, o Sabino, até acho que poderia jogar, mas ele tem um salário muito alto. Tanto que ele tinha contrato com o Santos até 2025 e o Santos já fez uma conta que ele vai economizar mais ou menos de 14 a 15 milhões nesse período. Então é importante. Vamos lembrar que o Santos não continua não podendo contratar, o Santos está com problemas financeiros, como a maioria dos clubes, e eu entendo que a diretoria fez o certo. Outra situação que eu quero passar para vocês, o Caio Jorge, depois de um longo tempo afastado por lesão, entrou no segundo tempo, entrou bem, ele já passa a ser uma opção para Libertadores e para a temporada. Isso é muito importante. Lembra do Copete, o maior artilheiro do Santos, da história do Santos, estrangeiro? Bom, o Copete ele voltou, o Ariel Roland ia testar ele de Covid. Mas enfim, hoje já no domingo, ele entrou, verdade que entrou jogando ali pela lateral direita, quebrando um galho e tal. Mas já passa a ser uma arma, eu acho que importante. Eu entendo como se é uma opção boa, ficando no banco de reservas. Tem velocidade, sabe fazer gols, enfim. A preocupação, o Balieiro que entrou no segundo tempo, ele entrou no lugar do Lucas Lourenço, ele teve uma disputa de bola com o zagueiro Fabão do Botafogo, e ele entrou no intervalo, com 30 minutos ele saiu, o Copete até entrou no lugar dele. É uma pancada e tal, a gente precisa aguardar, claro, exame, tudo direitinho, para ver se ele tem condições de ficar no grupo, jogos de terça e quinta. Enfim, foi pancada, geralmente pancada não é uma coisa muito preocupante. O Botafogo, apesar de todo mundo falar, poxa, o Botafogo está brigando contra o rebaixamento, é só a 5ª rodada, o Botafogo tirou o Galo e trouxe o Argel estreou na Vila. Então, o Argel já tem alguns jogadores que não estavam inscritos no Botafogo, alguns reforços e tal. O time do Botafogo já veio bem. Então, não perdemos ponto e tal. Entendo que tudo que foi feito pelo Ariel Roland, o planejamento foi certo.
jogou com reserva, tranquilo, e somou um ponto. Vamos para o jogo. Aí não dá para você falar muito do jogo, porque o jogo não foi bom. O Santos jogou com o John, o Sandro, o Luiz Felipe, que foi o capitão, o Alex e o Jonathan. Aí teve o Matheus, Jean Mota, o Lucas Lourenço, o Ângelo, o Bruno Marques e o Alanzinho. Aí no segundo tempo com as entradas principalmente do Venuto, o Lucas Venuto estava emprestado para o Sport, o Caio Jorge, achei que o Santos deu boas oportunidades com os dois. O Palhieri entrou, mas depois teve que sair para a entrada do Copete, o Renier entrou no lugar do Jean Mota, enfim, a gente vai vendo aí um Santos com uma molecada boa, como eu gosto, rapaz. Como eu gosto desse trabalho do Santos, categorias de base. Molecada boa de bola. Esse Caio Jorge ele joga muito. Mas enfim, no primeiro momento, nos primeiros 20 minutos do jogo com o Botafogo, o Santos foi melhor. Teve um gol com o Luiz Felipe, que estava impedido realmente, estava um pouquinho à frente e tal. O VAR confirmou. No primeiro momento todo mundo falou gol e tal, mas estava impedido. Deu boas jogadas, eu fiz algumas anotações até aqui, criou boas jogadas. O Ângelo, o Bruno Marques exigindo as boas defesas do Igor. A partir dos 20 minutos, aí o Botafogo ficou mais insinuante. O Richard, bom jogador, exigiu boa defesa do John. Olha, o John fez boa partida, hein? Como o Santos está bem servido de goleiro, gente. O Santos está bem servido de goleiro. Os goleiros que vêm da base do Santos. Então, ele impediu em duas oportunidades o gol do Richard. Numa terceira teve o zagueiro ali, acho que foi o Alex que salvou. Enfim, o jogo ficou mais para o Botafogo dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. E o Santos terminou o primeiro tempo com mais posse de bola. Eu até anotei 57-43. O Santos finalizou 9 vezes, o Botafogo 6. Mas entendo que as finalizações do Botafogo foram um pouco mais perigosas. Enfim, um jogo equilibrado. O Santos quase metade do primeiro tempo dominou, depois o Botafogo dominou, o Santos criou, o Botafogo também. E o segundo tempo, e aí com as substituições, quando o Santos coloca o Caio Jorge, que joga muita bola, o Venuto entrou bem, hein, gente? Baixinho, atrevido, essa experiência no esporte foi interessante, entrou driblando, provocando, boas jogadas, com drible. Teve uma jogada que ele veio na esquerda, deu 2 cortes, 2 comes ali e tal, pá. A hora que ele ia finalizar, o Caio Jorge entrou na diagonal. Então, claro, eles se confundiram, ele poderia ter feito um belo gol. Gostei muito, hein? Passa a ser uma boa opção importante. O Santos já conhece o Lucas Venuto, tinha emprestado e tal. Enfim, é um cara que entrou bem, assim como o Caio Jorge. Opções ofensivas. O Santos, vamos lembrar, continua não podendo contratar, está com problema na FIFA. Precisa acertar esse problema até poder voltar a contratar, mas dentro da base, dentro da molecada boa de bola, os meninos da Vila, o Santos vai se virando e vai se virando bem. O Botafogo também, na hora que percebeu que o Santos deu uma crescidinha com o Venuto e com o Caio Jorge, tirou um cara do meio campo, o Bote colocou mais um terceiro zagueiro, aí aquela coisa do Argel, né? Pô, fora de casa na Vila, o Argel jogou pelo empate, o Santos também, o jogo deu aquela bela esfriada e acabou 0-0. O que dá para a gente entender? Todo o planejamento feito pelo Ariel Roland e sua comissão técnica, claro, passando por diretoria e tudo, foi perfeito. Gostei. Eu também, se eu fosse treinador, o que você faria? Eu faria o que ele fez. Porque, poxa, financeiramente, o Santos é vice-campeão da Libertadores. Tomou um gol ali nos acréscimos, vice-campeão. O Santos se dá bem na Libertadores. O Santos é tricampeão da Libertadores. Então, é claro, o Santos tem que carimbar essa faixa. E olha, vou falar baixinho aqui. O Santos está classificado, né, gente? Ganhou de 3-1 do São Lourenço, não dá para falar que fica fora. Eu até anotei aqui, ó. O grupo do Santos vai ser o C, Santos e Boca. Olha que 2 belos jogos. Os dois vão se classificar, vou apostar, hein? Vão se classificar e já vão para as oitavas. Você vê que eu já estou contando com o Santos classificado contra o São Lourenço. E aí classificado na fase de grupos, na primeira fase ali. Santos e Boca. 2 jogos espetaculares, 2 camisas que o mundo inteiro conhece. Né? Por quê? Porque tem o Barcelona de Guayaquil, com todo respeito, né? Não menosprezando ninguém. O The Strongest da Bolívia, eles jogam com altitude, eles jogam com 12. Né? Os 11 jogadores da altitude. Mas
Mas aí você rouba um empate lá e tal, e para chegar na Vila, eu acredito que é mais tranquilo. Então eu já estou contando com a classificação do Santos com o São Lourenço, já estou contando com a classificação junto com o Boca na primeira fase ali, indo para as oitavas de final. Só fazer a sua parte, treinador muito bom, competente, o Santos acertou em cheio com o Roland, e aí você vai ter que, evidentemente, aí sim, dar uma acelerada no Paulista. Não sei qual que é o resultado, nós vamos ver amanhã com o Guarani e com o Corinthians, mas se não ganhar já tá beleza, o Santos continua ali mesmo jogando com reservas e vem jogando com reservas. Vamos lembrar, o Roland chegando, ele foi colocando reserva para conhecer a molecada e tal, o Santos vai indo bem, na vice-liderança, sem colocar seu time titular. Quero crer que terça e quinta, terça pela Libertadores, quinta pelo Paulista, e vai com a sua força máxima. Pode mexer um aqui, um jogador ali e tal. O Caio Jorge, não sei se será titular agora voltando. De repente, se não for titular terça, pode ser titular na quinta. O Santos vai criando mecanismos para se dar bem nas duas competições. O jogo não foi bom? Não. Mas o planejamento foi excelente. O Santos fez o certo. Mais uma molecada aí a ficar, muito talento à disposição do treinador, a recuperação do Copete, a economia com o Sabino, enfim, o Santos vai bem, obrigado. E agora a tendência é concentração total, foco e o jogo de terça-feira. Terça-feira eu volto, hein? Volto aqui logo após o jogo com o São Lourenço, a gente bater esse papo e analisar a classificação do Santos. Tô apostando, hein? Classificação do Santos na terça-feira. É isso aí. Forte abraço a todos e não se esqueçam, hein? Façam aí sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, dê um like, um joinha ali, faça a sua análise, a sua crítica, enfim, conto com você. Grande abraço e até a próxima.